Salmo 139. Nós estamos aí caminhando para o final do nosso estudo de Salmo. Começamos aí em meados de fevereiro, talvez. Estamos caminhando para o final. Escolhemos alguns salmos para nós meditarmos nele. No mês de julho teremos o mês missionário. Então, efetivamente, o nosso tema será sobre missões. Aí, então, depois do mês de julho, nós teremos aí um outro texto, né? Um outro livro para nós estudarmos aqui. Nós estamos caminhando para o final do livro de Salmos. Você vai lembrar comigo que lá no primeiro dia, quando nós começamos, nós falamos sobre a divisão do Salmo. O Salmo é uma composição, uma coleção de 5 livros. E os Salmos, eles não estão colocados de qualquer maneira. Um Salmo dá ocasião a outro. Estamos chegando no final do livro, do 5º livro. E o Salmo 139, ele vai celebrar alguns atributos de Deus, como a onisciência, a onipresença e a onipotência. E isso vai corroborar, vai dialogar com 1 ou 2 salmos anteriores, principalmente o Salmo 137. O que o Salmo 137 ele vai nos chamar a atenção? Quando o povo de Deus estava no cativeiro da Babilônia, eles estavam tão revoltados que eles não queriam cantar louvores a Deus em terra estranha. Inclusive, você vai ler lá no Salmo 137, que eles preferiam colocar as harpas penduradas nos salgueiros e não cantar louvores. Os próprios babilônios diziam: cante um louvor alegre da terra de vocês. Eles diziam assim, não canto, não canto, não canto. Parece aqueles meninos birrados, né? Birrento. Não canto, aqui eu não canto, só canto na terra do nosso Deus. Porque ainda tinham aquela questão, aquela visão de que Deus estava limitado à geografia. Era um Deus geográfico. Agora no Salmo 139, a visão já é corrigida. E o Salmo vai dizer que Deus, ele é atemporal. Ele está além da geografia, não há limites geográficos que possa inibir a ação de Deus. Então é um salmo que vai trabalhar essas questões da onipresença, onipotência do Senhor. Esse salmo também, ele é intimista. Ele não é um salmo comunitário. A maioria dos salmos, nós trabalhamos muitos deles aqui, a ideia do salmista é colocar uma perseguição, algum tipo de problema comunitário. E no final, termina convocando a assembleia israelita para adorar a Deus em comunidade. Nesse salmo você não tem essa característica comunitária. Esse salmo, ele é uma relação íntima de eu e tu. Eu, salmista, e tu, Senhor. É um diálogo às portas fechadas. Talvez aqui, tentando parafrasear, lembrando do que Jesus diz, não é? No Sermão do Monte, no Sermão da Montanha. Quando você orar, você entra no teu quarto. A palavra para quarto ali é empórium. A ideia de um lugar onde você armazena a sua dispensa. E você só entra lá em ocasiões específicas. Um lugar que você não vai ser incomodado. E aí a gente traduz, entra no teu quarto lá. Então essa ideia do Salmo é uma ideia de intimidade. Há um relacionamento aqui do salmista dizendo quem Deus é, e depois ele coloca de uma forma até desesperada a sua necessidade, ok? Então em nenhum momento você tem essa questão de angústia. Para nós termos um pouco mais de efetividade, de entendimento desse salmo aqui, para que haja um didatismo, haja de fato um aprendizado, nós precisamos compreender alguns atributos de Deus, e é sobre isso que nós vamos tratar aqui na exposição do salmo. Ora, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a definição de Deus, né? Quando nós falamos sobre Deus, nós precisamos minimamente saber do que estamos falando. Se a coisa ficar muito espalhada, cada um tiver a sua definição, não há aprendizado. Então eu digo Deus, você pensa um Deus segundo o teu conceito, o outro segundo o conceito dele. Então nós temos o quê? Uma pluralidade de definições sobre Deus. Então definição é importante. Então nós precisamos de uma única definição para que nós possamos entender o que o texto quer dizer. Então quando eu digo Deus, de uma forma muito simples, nós precisamos entender que Deus exige exclusividade. Por quê? Os atributos que nós vamos trabalhar aqui são 3, principalmente esses 3: a onipresença, a onisciência e a onipotência. A ideia de onipotência, essa palavrinha, né, em latim aí, oni, significa
todo, ou seja, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ora, se existir dois deuses, ou se existisse dois deuses, nenhum seria Deus, porque teria que dividir o poder. A ideia de Deus é uma ideia de exclusividade, não há nenhuma possibilidade de uma outra divindade. Quando nós falamos de deuses, é só uma maneira, né, de tentar entender objeto de culto, mas a ideia de Deus, ela exige uma supremacia. Se Deus não é supremo, logo também não é Deus. Se existe dois deuses, logo nenhum é supremo, porque eles dividem poder, percebe? Então Deus precisa ser exclusivo, Deus precisa ser único, não há nenhuma possibilidade de dividir poder. A mente perturbada das pessoas que não entenderam quem é Deus, que cria uma força oposta em relação a Deus. Uma religião que trabalha com o misticismo cria no imaginário popular um Deus que tem um poder, mas também uma suposta divindade que se possa chamar aí de mundo das trevas, de Satanás, que tem o mesmo poder e eles estão em conflito. Essa não é uma ideia bíblica, não é? Quem são os demônios? Demônios são anjos que caíram, logo não são deuses, eles são anjos, mas mudaram a natureza por conta da rebeldia. Então não há uma força oposta. Deus é a parte boa, e aí você tem uma parte ruim em conflito. Não, Deus é supremo, Deus é absoluto, Deus é exclusivo, não há outra divindade. Então nós não admitimos uma pluralidade de Deus, porque um anularia o outro. Uma outra questão que nós precisamos entender aqui, e aí eu estou repetindo, para que a gente deixe isso muito claro aqui. Nós vamos trabalhar a onipotência de Deus, a onipresença de Deus e a onisciência de Deus. Esses atributos, não importa a capacidade de quem vai nos explicar, seja um exímio teólogo, um excelente orador, um magnífico professor, não importa se vamos discutir na escola dominical de uma maneira mais popular, não importa, nós nunca vamos compreender a exatidão, nunca vamos compreender de fato o que significam os atributos de Deus. Embora ao conhecer cada vez mais sobre quem Deus é a partir dos atributos, embora isso nos traga uma admiração, isso é uma aproximação. Deus sempre será muito mais além daquilo que nós possamos compreender, e daqui a pouco eu já trabalho essa questão aqui. Então é claro, só podemos aprender, receber, apropriar-se daquilo que Deus diz que é por meio da fé, porque não tem nada no mundo concreto paralelo a isso. E aí, à medida que vamos trabalhando essa questão dos atributos de Deus, nós vamos também trabalhar a santidade de Deus. E a santidade de Deus, ela vai criar em nós, a partir do Salmo, um desespero. Quando nós somos colocados diante da santidade de Deus, nós não temos condições de permanecer de pé, no sentido não fisicamente, mas de permanecer diante do Senhor, de dizer que nós suportamos a glória de Deus. A glória de Deus, ela é um peso, e aliás Paulo diz isso, o peso da glória de Deus, que só é possível suportar por meio de Jesus. Sem Jesus, a glória de Deus, ela nos causa um desespero. Ninguém pode suportar a glória de Deus. Então, esses aspectos vão servir aí para nós caminharmos no Salmo 139. Agora eu faço uma divisão para nós sermos mais didáticos aqui. O Salmo 139, ele está dividido em dois tipos de louvor. O louvor do verso 1 ao 18 é o louvor ao Criador. Então ele vai trabalhando, vai elogiando Deus a partir dos seus atributos. Do verso 19 ao verso 24, ele tem uma súplica por conta daquilo que ele entende quem Deus é. E aí então nós vamos trabalhar aqui essa primeira parte do 1 ao 18, mostrando o quê? Do 1 ao 6 nós temos a onisciência de Deus,
Do 7 ao 12, a onipresença. E do 13 ao 18, o Deus Criador, que tem todo o poder. Depois de trabalhar essa questão toda, o segundo louvor, a segunda parte, que é de súplica, o salmista vai falar sobre a ira santa de Deus, ou a santidade de Deus, que necessariamente está implícito ali a ira de Deus. A ira de Deus não é uma nódoa no caráter de Deus. A ira de Deus também é um atributo muito ensinado nas Escrituras Sagradas. Assim como Deus é amor, assim como Deus é justiça, Deus também é ira. A ira de Deus não é uma raiva humana que explode quando não se pode mais dominar os seus instintos, apetites. Não, a ira de Deus, ela está alinhada com tua santidade, e o salmista também vai nos explicar aqui como é que ela é aplicada. E por fim, do verso 23 ao 24, nós temos o que? A súplica pela misericórdia de Deus. Dito isso, vamos então efetivamente para o nosso texto. Salmo 119, o verso 1 ao verso 6. Esses versos, eles vão nos ensinar acerca da onisciência de Deus. Muito bem, o que é onisciência? Ora, onisciência é a capacidade exclusiva de Deus de conhecer tudo, sem nunca ter aprendido nada. E você percebe que aqui a coisa já se problematiza. Quando é que Deus aprendeu alguma coisa? Nunca. Aprender significa mudança. Quem não sabe hoje para saber amanhã, significa que mudou. E Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então é claro que Deus nunca aprendeu sobre nada. Deus conhece tudo, sobre tudo, ao mesmo tempo, sem nunca aprender nada. Então você percebe que essa definição de onisciência de Deus já escapa à nossa compreensão. Isso já é um absurdo, que nós só conseguimos entender alguma coisa no nível do aprendizado. Nós só conseguimos entender algo por partes. Nunca vamos compreender tudo sobre tudo ao mesmo tempo, sem nunca ter aprendido. Você precisa crescer na graça e no conhecimento. Inclusive, o verbo crescer, ele denota uma mudança. Você está no estágio hoje, aprende alguma coisa e você cresceu. Quem cresce muda. Ou seja, Deus nunca cresceu, Deus nunca aumentou o seu conhecimento. Portanto, a onisciência de Deus diz respeito que Ele sabe tudo, sobre tudo, ao mesmo tempo, sem nunca ter aprendido nada. Espetáculo! Não dá para compreender isso na razão. Ou seja, Deus conhece o mundo antes que o mundo existisse. Quando você lê junto comigo lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele não frequentou uma universidade divina para entender como criaria a matéria e então executar. Não tem um plano, não tem um rascunho, não tem um mapa, não tem um guia. Deus de antemão já sabia tudo o que existia sem antes existir. Inclusive, quando nós encontramos, por exemplo, o texto de Apocalipse, ele vai dizer, num dado momento, que Jesus morreu na cruz antes da fundação do mundo. Percebe que essas questões, elas só são aprendidas pela fé. Não há possibilidade de racionalização. Então, quando Deus criou o mundo, Ele criou do absolutamente nada. Pensar em nada para nós aqui já é um absurdo. Pensa no nada. Aliás, essa é uma acusação que as mulheres fazem para nós homens. Você está no caixinha do nada. Mas até o nada para nós tem que ter alguma coisa que é a caixinha. Agora, o absoluto nada. Imagine o universo dos universos, o tal do metaverso que se diz hoje. Não existia absolutamente nada, só Deus. Por isso que Deus não está em todo lugar. Tudo está em Deus, mas Deus não está em lugar nenhum. Tudo que existe está nele. Ele é antes de tudo. É assim que a Bíblia nos ensina. Antes da criação do mundo, Deus conhece a eternidade passada, a eternidade futura. Até esse jogo de palavras, eternidade passada, é uma incongruência, porque a eternidade não passa. Para a gente tentar entender. Ou seja, Deus não está no tempo.
O que é o tempo? O tempo, você conta mais ou menos assim, e a gente só conta para que haja um sossego intelectual. Nós passamos, vivemos ontem, e ontem é passado. O presente é agora, e o futuro é uma expectativa. E o presente, passou. O presente é agora, passou de novo. Passou de novo. Percebe? É uma conta intelectual para a gente resolver a questão do tempo. E Deus não tem ontem, Deus não tem hoje, Deus não tem amanhã. Para Deus é tudo agora. E imagine, Deus nesse exato momento, num lapso de momento, Deus dizendo agora, haja luz, e ocorrendo. Imagine nós agora, redimidos por Jesus, já na eternidade, e isso diminui a nossa angústia. Nós que estamos passando agora pelo vale da sombra da morte, afogando as nossas lágrimas, é o nosso tempo. Mas como a Bíblia diz, na eternidade a igreja já venceu. Portanto, aqueles que estão em Jesus, como é que ele enfrenta as dificuldades? Sabendo que Deus prometeu que estaremos com ele por Cristo na eternidade. Portanto, o sofrimento é só uma questão de você entender que é por enquanto. Na eternidade estamos resolvidos, e a eternidade já está acontecendo no Senhor. Por mais difícil que seja compreender isso, essa ideia de que Deus está fora do tempo. Deus conhece, por ser onisciente, a intenção do seu coração. Ainda, e o texto vai dizer isso, Salmo 139, ainda que palavra viesse à sua boca, ele já sabia o que você ia dizer. Esse negócio é absurdo. Eu mais ou menos sabia o que eu ia tratar aqui agora pela manhã. Eu não sabia como eu ia articular, mas na eternidade Deus já sabia cada vírgula, cada tropeço de palavra, cada confusão verbal, cada incoerência literária que ele já sabia, porque ele sabe tudo, inclusive das minhas intenções. E ele não sabe somente das minhas intenções, ele sabe de todas as minhas intenções e das tuas intenções ao mesmo tempo. Ele sabe das intenções dos anjos, ele sabe das intenções de Satanás, porque isso é a onisciência de Deus. Deus, ele é totalmente incompreensível para nós, mas nós somos totalmente conhecidos por ele. Isso também nos traz sossego. Nós nunca vamos compreender quem Deus é. Não dá para colocar Deus num tubo de ensaio. Não dá para dissecar Deus numa mesa de laboratório científico e dizer por cada parte, num dissecamento de cadáver, dizer Deus é assim ou assim. Não dá. Nós não podemos compreender Deus. Nós vamos num exercício bíblico, teológico, intelectual, tentar definir melhor para se aproximar, mas nunca saberemos quem Deus é. Dito essas questões sobre a onipresença, a onisciência de Deus, vamos ao Salmos 119, do 1 ao 6. E aí eu leio contigo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Percebe? Essa ideia de sondar e conhecer é uma ideia de uma investigação minuciosa. E porque ele sonda, ele conhece. Mas é claro que o jogo de palavras aí é só mais uma vez um esforço poético, humano, para dizer que ele sonda. Porque a ideia de sondar significa uma análise, e Deus não precisa analisar para chegar a uma conclusão. Deus já sabe quem nós somos. Mas o salmista não tem recurso, e ele diz: o Senhor me sonda, porque me sonda, o Senhor me perscruta, o Senhor me conhece. O verso 2, ele diz: sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Percebe? Qual é o resultado? Porque ele sonda e conhece, ele sabe quando eu me assento e me levanto. Ou seja, ele conhece absolutamente todas as minhas atividades. Verso 3: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos diante do Senhor. A palavra conhecer aí no texto original é uma ideia de cercar, a ideia de joeirar também, a ideia de separar coisas de coisas, a ideia de que Deus sabe separar as nossas ações justas e injustas. Eu e você não sabemos de mim para comigo mesmo. Eu me equivoco. Aliás,
Nós temos atitudes que nós achamos que somos justas, mas por conta do nosso coração perverso, até o nosso senso de justiça é um ato de religiosidade muitas vezes. Muitas vezes uma propaganda, como aquele publicano que orava, batendo no peito: ó Senhor, eu oro tantas vezes por dia. E muitas vezes aquilo que nós fazemos, nós vamos nos acostumando e perdemos o senso de justiça. E Deus sabe a intimidade, Deus sabe exatamente por que estamos fazendo o que estamos fazendo. Ele conhece todas as atividades humanas. Essa ideia de que quando eu assento e me levanto, a ideia de quando eu me levanto para trabalhar e quando eu me assento para descansar, no ocaso, no término do dia. Ou seja, Deus sabe das minhas atividades diurnas e noturnas. O verso 4: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Percebe? Não precisa articulação de palavras, não precisa a sonorização. Deus conhece a palavra antes de você falar. Deus conhece absolutamente todo o enredo daquilo que nós estamos discutindo para tentar chegar num denominador comum. Ou seja, Deus decifra o nosso balbuciar. E quantas vezes nós balbuciamos uma oração? Principalmente naquele momento de aflição, em que você não tem onde recorrer, que você enfiou a cabeça debaixo do travesseiro para sufocar, né, o barulho do teu gemido, para que ninguém ouvisse. Deus, Ele decifrou o gemido que você não conseguiu articular em palavras. Muitas vezes, para que ninguém saiba que você está passando por dificuldade, para preservar emocionalmente a família, os filhos, o marido, a esposa, enfim, você vai chorar debaixo do chuveiro, para que as lágrimas se confundam com a água, e sair com o olho vermelho fala que foi efeito do shampoo. Por quê? Você não quer que ninguém saiba. Deus sabe diferenciar as suas lágrimas da água, porque Ele conhece cada uma das nossas palavras, inclusive o nosso balbuciar. E quantas vezes nós não choramos para não demonstrar a nossa fragilidade, se é que chorar é fragilidade. Deus conhece o nosso íntimo. E o verso 5, ele diz assim: tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. E todas as vezes que eu vou falar sobre esse texto, eu lembro de algum, vamos dizer assim, né, para deixar a coisa um pouquinho mais bendita, dizer melhor, das minhas artes de moleque. Eu sempre falo isso aqui, alguns irmãos até depois ficam fazendo bullying comigo, olha só a perversidade. Irmãos, eu lembro que eu tinha uma mania de pegar formiga e fazer elas brigarem. Pegava aquela saúva e pegava aquelas partes que ela... esqueci o nome daquilo agora. Não é anteninha, sei lá, aquilo que corta, né? E colocava uma da outra assim e elas ficavam brigando. E o que eu fazia? Para eu enxergar melhor, eu colocava a mão e ficava assim, ó. Porque eu tinha o domínio sobre aquilo. Às vezes eu pegava um outro insetozinho ali e ficava olhando, porque eu me sentia um senhor. Eu sei tudo sobre você, sarcasticamente, né? Essa ideia de uma soberania sobre os insetos, né? E eu ficava fazendo isso. É claro que algumas vezes, né, eu tomei algumas ferroadas de abelha, mas isso não parava, né? Eu era destemido. Eu gostava de observar a concha da mão, eu ficava olhando assim, e parece que eu tinha o domínio de todo o movimento, né? Estava no meu poder. É claro que isso é só a minha perversidade infantil, a minha molecagem. Mas a ideia do texto aqui, ó, tu me cerca por trás e pela frente e pões a minha mão. O salmista quer dizer que é como se Deus colocasse a mão sobre você e Ele percebe absolutamente tudo. Você não foge de Deus, você está na concha da mão de Deus e Ele sabe tudo sobre você, sem nunca ter aprendido. Você aprende sobre você, mas Deus sabe tudo sobre você ao mesmo tempo, sem nunca ter aprendido, porque Ele te conhece, te sonda e tem o domínio da tua vida nas mãos dEle. E aí, essa parte da onisciência é terminada, ela é concluída nesse estrofe, no verso 6. E é claro que o verso 6, ele está mostrando de uma forma como ele está totalmente... com os sentidos arrebatados por conta de tamanha grandeza dos atributos de Deus. Tal conhecimento é maravilhoso demais,
e está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. A ideia do absurdo. O que é um absurdo? O absurdo é aquilo que vai se distanciando da razão. Quanto mais longe da razão, nós dizemos, isso é um absurdo. Absurdo, ela tem a ideia de que eu não tenho domínio, eu não sei explicar isso. Isso é um absurdo. Deus é um absurdo para nós. Não há possibilidade de compreendê-lo. Não há condições de dogmatizá-lo. Não há condições de engessá-lo. Deus é um absurdo para nosso intelecto, mas é real, porque Ele tem cuidado de nós. Nós não fugimos. Ele conhece os nossos pensamentos. Nós somos dele. Do verso 7 ao 12, o salmista trabalha um outro atributo, o atributo da onipresença. O que é a onipresença? É a capacidade exclusiva de estar plenamente em todo lugar ao mesmo tempo. Percebe que, mais uma vez, nós não temos condições de compreender isso, a não ser acertar pela fé. Só aceitamos pela fé essa coisa. Nós conseguimos estar num único lugar só. É aquela famosa frase do filósofo, né? Não importa onde eu estou, eu sempre estarei lá, porque é só lá que eu estou. Agora Deus não importa onde Deus está, Ele está em todo lugar, mas não é parte de Deus. A gente tem uma ideia de geografia, física, ou sei lá qual outra matéria do conhecimento humano, que eu posso estar em algum lugar, eu estendo a mão, eu estou desse lado, estou aqui, parte de mim ocupa, né, o espaço. Deus não, Deus está em todo lugar, ao mesmo tempo, todo Ele. Agora, Deus está aqui? Sim. Qual a parte de Deus? Não, os olhos de Deus estão voltados para cá. A mão de Deus, tudo isso é uma linguagem humana para tentar explicar alguns atributos e ações de Deus. Mas Deus está em todo lugar, ao mesmo tempo, todo Ele. É claro que isso também a gente só aceita pela fé. E Deus está todo Ele no universo dos universos. Deus está todo Ele lá num grupo de irmãos, num culto do outro lado do mundo. Deus está todo Ele na sua consciência. Deus está todo Ele, não lhe falta atributo algum, em todo lugar ao mesmo tempo, no passado, no presente e nas eras que virão. Não há um lugar que não tenha a presença plena de Deus, e isso deveria nos causar um desespero. Nós estamos em todo o tempo diante de Deus. Deus está todo Ele diante de nós. O problema é que sem Jesus nós estamos debaixo da ira de Deus. Isso deveria causar desespero em nós, segundo as Escrituras. E a partir dessa ideia de que Deus está em todo lugar, todavia não é parte do lugar, tudo está nele, mas Ele não está em nada. Isso também é uma outra questão que nos foge à compreensão. Mas vamos ao verso 7, a onipresença de Deus. Para onde eu escaparia do teu Espírito? Então ele faz uma pergunta retórica que ele se propõe a responder. Para onde eu vou? Se eu quisesse escapar do Senhor, se eu desejasse fugir do Senhor, para onde eu iria? E então ele começa a colocar algumas possibilidades. Para onde eu poderia fugir da tua presença? Verso 8: se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, algumas traduções Sheol, a ideia, se eu esconder na sepultura, e a ideia aqui pode ser tanto pós-morte, você vai esconder mesmo numa caverna, na profundidade, é como se eu estivesse escondendo, correndo de Deus, o Senhor estaria lá. É isso que ele diz, também está lá. O verso 8: se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, verso 10, a sua mão direita me guiará e me sustentará. A ideia de asas da alvorada e extremidade é a ideia de leste-oeste. A ideia da construção gramatical do texto aqui é como se Davi, ele estivesse dizendo assim, ó, imagine que eu fosse um raio de luz, um relâmpago que se mostra no oriente e daqui a pouco está no ocidente. Sabe aquela coisa automática, instantânea, num lapso de tempo? Quando você vê e quando você continua olhando já não é mais.
passa, não dá uma fração de segundo. O Davi está dizendo, se eu fosse um relâmpago, um raio de luz, que surgisse num lugar e fosse para o outro, eu me escaparia de Deus. E aí ele chega à conclusão, de jeito nenhum, verso 10, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Verso 11, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são como luz. Você percebe que o Davi está demonstrando aqui que não há possibilidade de fugir da presença de Deus. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar, ao mesmo tempo, e não parte dele, todo ele. E interessante que o Davi, ele vai falar sobre a criação. Olha só, verso 12, verso 13. Tu me criaste no íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Ele usa o argumento da criação, dizendo que Deus conhece cada detalhe daquilo que Ele criou. E você e eu sabemos, né, as complexidades, quando você estuda de forma introdutória os reinos animais, vegetais e por aí afora. Cada matéria é um absurdo de tanta informação, e à medida que as ciências vão evoluindo, o conhecimento humano vai evoluindo, cada vez fica mais difícil você compreender o todo daquilo. Por isso que você se especializa em uma parte. Hoje a medicina é assim, o médico é médico de partes, porque a complexidade de conhecimento, não dá para você dominar tudo sobre aquilo. E o Davi fala de criação, mas não de criação da natureza, a criação anatômica. Ele está dizendo, o Senhor conhece cada detalhe em mim, porque foi Ele que me criou. Verso 13, tu criaste o meu íntimo, o íntimo do meu ser, e teceste. Essa palavra tecer, ela tem a ideia de um tecelão, de uma tecelã. Aquelas pessoas que trabalham com colchas de retalho, tapetes, que vão pegando o fio daqui, um fio colorido de diversas cores, e vai emendando e fazendo a sua obra de arte. O Davi está dizendo que quando Deus o formou no ventre da sua mãe, Ele foi pegando cada uma das suas partes e foi tecendo, e foi costurando, e foi organizando como um tecelão. E ele diz que isso é incompreensível. O que Davi está dizendo de uma forma cultica, intimista, dizendo, nada escapa de Deus. Deus conhece profundamente, absolutamente tudo o que eu sou. Foi Ele que teceu, foi Ele que organizou, foi Ele que fez. E aí, eu já estou na parte da criação, eu dou um passo para trás, porque nós falamos da onisciência, da onipresença, e agora a partir do verso 13, é a onipotência de Deus. A onipotência é absolutamente todo o poder. Não há qualquer outro poder fora Deus que lhe faça oposição. Se você pudesse reunir absolutamente todas as forças, a força da natureza, imagine o poder de um tsunami, de um vendaval, de um terremoto, juntasse, fosse possível juntar a isso, todo o poder dos anjos caídos e os não que caíram, e todo o exército humano, o exército do Egito, da Babilônia, da Síria, todos que já existiram, o exército da ONU, todos, da França, da Alemanha, todos. Nenhuma força unida, seja ela qual for, arranharia o poder de Deus. Todo o poder, aliás, os textos bíblicos vão dizer que todo o exército é exército do Senhor. Deus tem todo o poder, e Ele tem poder para criar cada um de nós do jeito que o texto está dizendo aqui. Foi Ele que nos criou, foi Ele que pensou cada detalhe, foi Ele que organizou cada célula. A ideia de que Deus, desse tecelão, a ideia de Deus que foi tecendo no ventre da minha mãe, Ele formou a célula, da célula o tecido, do tecido o órgão, do órgão o sistema, depois os tendões, o músculo, o corpo humano, o detalhe, a cor dos olhos, a quantidade de cabelo e o quanto eles persistiriam na nossa cabeça, o tempo que ele cairia.
Deus fez tudo isso. Imagine, irmãos, como já disse um grande homem da história da igreja, como pode 2 embriões se unirem para formar um corpo? Isso é um espetáculo. Como pode dois seres humanos se namoram com um intercurso sexual e 2 embriões formaram um outro ser? Como pode o leite materno desenvolver o corpo? O que uma criança precisa apenas do leite materno para formar, para se desenvolver, para fortalecer a unha, o cabelo, a dentição, tudo isso a partir do leite materno. Quem que inventou isso? Qual é a engenharia humana que poderia criar isso? Nenhuma. Deus fez tudo isso. Deus não perdeu nenhum detalhe. Cada coisa em você foi pensado pelo grande arquiteto do universo. E é claro que até aqui o Davi, ele vem trabalhando os atributos de Deus de uma forma espetacular, de uma forma que nos tira, que nos rouba o sentido poético. Pensar na onisciência de Deus. Deus sabe tudo, sobre tudo, ao mesmo tempo, e nunca aprendeu nada. Deus é todo poderoso, todo poder, todo domínio está nas suas mãos. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo e todo Ele. E aí então, irmãos, eu peço que você leia com cuidado aqui comigo o verso 19. Olha só, a mudança. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Mas espera um pouquinho, esse salmista aqui deve ser esquizofrênico. Como é que ele muda o tom da conversa de uma hora para outra? Parece, eu não vou dizer parece nós, né? Pode parecer uma ofensa, mas parece parece comigo. Eu estou bem agora para estar mal daqui a pouco, para voltar a estar bem de novo, né? Eu sou imprevisibilidade. Então é aquela coisa que a gente discute, né? Quem é você? É o mesmo da semana passada? Não, você é outro. A semana passada você era uma pessoa, hoje você tem uma semana de vida. Muitas coisas influenciaram você. Aliás, você chegou aqui hoje de manhã de uma maneira, você vai sair de outra maneira, não sei se melhor ou pior, mas você está em mudança. É por isso que quando alguém diz assim, eu não estou te reconhecendo, é verdade, eu mudei muito a última vez que eu te conheci, né? Eu não sou mais o mesmo, eu tenho muito mais informação, eu passei por outros processos da vida, que eu sou outro. Agora, se eu sou melhor ou pior é outra coisa. Mas o salmista, ele muda o tom. Ele está, Senhor, quão admirável, o Senhor está me olhando como se estivesse debaixo da coxa da tua mão, foi o Senhor que fez isso, num tom de lamento, num tom poético, num tom de piedade intimista. E daqui a pouco ele muda a voz, quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso eu, Senhor, não odeio os que te odeiam, Senhor? Ele está se justificando, percebe? E mais uma vez eu me projeto aqui. Quando eu tinha algum problema para resolver com meu pai e com a minha mãe, eu fazia alguns elogios, depois tentava me justificar. Mais ou menos assim, cada um sabe, né? Ô mãe, né? Sabe o que é? Eu te amo tanto, né? A comida estava muito boa, ô pai, obrigado. Aí você começa a falar, ô pai, né? Eu estou te obedecendo, viu? Era nada, eu tinha que me justificar de alguma coisa. O Davi está querendo se justificar, ele está elogiando Deus, né? E tudo isso é verdade, tudo isso é uma capacidade poética de demonstrar quem Deus é. E daqui a pouco ele está dizendo assim, Senhor, sabe os inimigos, Senhor, é meu também. Senhor, se eu pudesse, eu aniquilaria essa gente, Senhor. Afaste de mim os assassinos. O verso 21, Senhor, eu também os odeio. O Senhor odeia eles? Eu também odeio. Esse cara muda de conversa, o tom de voz. Isso não antes, sem ter a percepção de quem Deus é. Por quê?
diante de Deus, diante da santidade de Deus, a partir do que as Escrituras nos ensinam, irmãos, há um desespero. Estar diante de Deus causa desespero por conta do pecado de Adão. Nós não temos condições de suportar a glória de Deus. A glória de Deus é a causa de nos consumir. Se não fosse a misericórdia, um aspecto, uma partícula menor da glória de Deus nos fulminaria. Quem pode suportar a santidade de Deus? Ninguém. A santidade de Deus, ela nos atormenta no sentido que causa sofrimento, porque o pecador não suporta a glória excelsa. É impossível. A presença de Deus, ela é insuportável por conta do Adão. A tua natureza pecaminosa, ela não está coadunada, ela não está alinhada, ela não mais suporta aquilo que é santo. O peso da glória de Deus é a causa do sofrimento daqueles que não têm Cristo como Salvador. Quer ver um exemplo? Quando eles estão no Monte da Transfiguração, quando você tem alguns aspectos de Deus, o que o Pedro e a turma dele vai dizer? Senhor, aqui é muito bom. Inclusive, não vamos nem descer mais, porque lá embaixo tem um pai de um menino que está endemoniado, tem gente sofrendo. Não, deixa eles lá. Vamos ficar aqui no topo do monte, porque aqui tem glória do Senhor, tem o Shekinah do Senhor. É muito bom estarmos aqui. Quando ele está falando, a voz de Deus diz: esse é meu filho amado. Ele cai, não suporta a glória de Deus. Aquele Pedro que estava entusiasmado com alguns aspectos, agora não suporta. Mas de repente Jesus põe a mão e ele então recobra a consciência. Só é possível suportar a glória de Deus por meio de Jesus Cristo. Sem a glória do Senhor, a ira, a santidade de Deus, é o peso da sua ira, nós nos tornamos inimigos de Deus. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Irmão, você está diante de Deus o tempo todo. Criaram na tua mente uma ideia de que Satanás é o senhor do inferno. Essa é uma mitologia medieval. Aonde você encontra na Bíblia que Satanás, ele domina no inferno, ele está com um tridente, vem cá seu bobão, vou te cutucar que você vai cair nesse lago de fogo aqui. Onde você tem isso na Bíblia? Não tem, irmãos. Não tem isso na Bíblia. Mas você tem, que quando Jesus chega num lugar chamado Gadara, ele põe os pés em Gadara, o demônio, pela boca de um sujeito possuído, diz assim: Jesus, filho de Deus, o que vieste fazer aqui antes do tempo nos atormentar? Em Apocalipse capítulo 20, verso 10 está escrito que será lançado no lago de fogo a besta, o falso Cristo, o falso profeta e toda a hoste de Satanás para ser atormentado. Lembra? Deus está em todo lugar, todo ele ao mesmo tempo. O inferno é o lugar onde a santidade de Deus se transforma em ira. Ninguém pode suportar o peso da glória do Senhor. Por isso que eu tenho preocupação quando a gente canta: vem glória do Senhor, venha, desce aqui. Sem a presença de Jesus, a glória de Deus te fulmina. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Escute bem o que eu vou te dizer. O seu maior inimigo, é claro, você é seu inimigo, Satanás, o mundo, mas o seu maior inimigo não são esses três, é Deus. Por conta de Adão, você está na mão de um Deus irado. E só tem um jeito de escapar da mão do Deus irado: corra para a sombra da cruz. O meio de escapar da ira de Deus eterna é receber Jesus como Salvador. Jesus é o único que pode nos levar ao amor de Deus. Dura coisa é cair na mão de um Deus irado. A santidade de Deus, ela não é uma santidade negociável, e nós não suportamos a plenitude da santidade de Deus. Nós não temos mais condições moral, porque a justiça de Deus, ela não é negociável. O único jeito de se tornar de novo filho de Deus é por meio do sacrifício vivo da cruz do Calvário. Assim como Deus é amor absoluto, Ele também é ira e justiça. Então você percebe que o Davi está dizendo: o Senhor sabe tudo, o Senhor conhece tudo,
É como se ele estivesse se justificando. E aí ele vai dizer: quem dera, Senhor, eu matasse os ímpios, quem dera eu me afastasse dos assassinos, quem dera, Senhor, eu odiasse aqueles de fato que odeiam o Senhor. Ele está justificando, porque Davi, como um guerreiro, ele ia para a guerra. O que Davi está dizendo é mais ou menos o seguinte: será que as minhas guerras, de fato, elas são justas? Será que os inimigos que eu estou enfrentando, será que de fato são inimigos justos? Será que eu estou enfrentando o mal? Estou querendo estancar o mal? Será que eu estou lutando contra a injustiça? Ou será que esses inimigos são fruto da minha própria incapacidade da filantropia, a minha própria incapacidade da boa relação? Será que as minhas guerras, elas de fato, elas são justas? Ou será que os meus inimigos têm razão de ser? E agora, vamos ser sinceros, irmãos. Cada um de nós, uma leitura de consciência, todos nós tivemos inimigos durante a nossa caminhada de vida. Não importa se você está na adolescência, na fase adulta, ou está quase no último suspiro. Você teve muitos inimigos durante a sua vida. É possível que você orou: Senhor, o inimigo se levantou. Senhor, o vizinho está bravo. Senhor, o meu patrão está me perseguindo. Vamos ser sinceros. Será que não tem razão de ser? Será que seus inimigos se levantaram? Não tem alguma razão? Ou você e eu somos tão justos assim, a gente nunca tem culpa de nada. Senhor, está me perseguindo, Senhor. Você chega atrasado no trabalho, não cumpre suas obrigações, e depois quer fazer campanha de quantos dias para resolver. Você não trabalha direito, até eu te mandaria embora. Não é um inimigo. Muitas das nossas brigas têm razão de ser. Muitas das nossas demandas, a culpa é nossa. Ou você acha que todo mundo tem uma relação amorosa, filantrópica, relações sociais com tudo? Não, o mundo é uma arena, e quando alguém desconfia que você está agindo de forma equivocada ou maldosa, ele vai se levantar. E quantas vezes os nossos inimigos se levantam porque você e eu temos culpa? Você tem culpa. O que Davi está dizendo é o seguinte: Senhor, eu não tenho como me justificar diante do Senhor. Senhor, eu não tenho como contar só a minha versão. O Senhor conhece tudo. Eu não tenho como chegar aqui, Senhor, numa oração e dizer: Senhor, olha como o inimigo se levantou. Senhor, olha como o cônjuge foi embora. Senhor, me abandonou. Não estou justificando, não é um juízo moral. Mas todos nós temos alguma culpa também que pode ter desencadeado a maldade de alguém. Ninguém aqui é isento de culpa, porque eu e você, a Bíblia diz que nós somos ruins até o tutano, até as nossas ações mais justas, elas são inclinadas à maldade. O Salmo vai dizer isso, vários salmos que depois o Paulo vai compilá-los no capítulo 3 de Romanos, vai dizer que debaixo da nossa língua há veneno de serpente. As nossas conversas com um tom amável, ela tem um veneninho também. Você é assim, eu sou assim. Nós estamos condenados porque Deus sonda e conhece. Ele sabe tudo sobre todas as nossas ações. As nossas lutas, muitas têm razão de ser. E é claro que o inimigo se levanta, mas nós somos culpados. Quando o inimigo mostrou os dentes, não foi sem causa. Eu fui o culpado muitas vezes. Quando o inimigo se levantou, você foi o culpado. Não justifico o que foi embora, que abandonou, seja o amigo, o marido, a mulher, mas ele não é culpado sozinho. A coisa foi degringolando, e você também é culpado. Você foi mandado embora. Tem as questões de justiça social, tem as questões, melhor, a política, econômica, tudo isso. Mas é possível também que você não trabalhou direito. E você: eu sou filho de Deus, a porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. Não trabalha não para você ver. Eu sou o primeiro a dizer: manda embora, é vergonha para nós.
as suas brigas, os seus inimigos têm razão de ser. Você sabe que você é culpado, eu sei que eu sou culpado. O meu tom de piedade pode te convencer, eu posso te fazer chorar por meio da maneira que eu falo, que eu elaboro, que eu conto para você. Eu posso me comportar de uma maneira que você me tenha como um ídolo inviolável na justiça, mas Deus sabe de fato o que desencadeou os problemas. Deus sabe de fato que as demandas têm culpa dos dois lados, porque Ele sonda e conhece as nossas intenções. E se isso é verdade, nós estamos perdidos diante de Deus que tudo sabe, de um Deus que é onisciente, de um Deus que é onipotente, de um Deus que é onipresente. Nós não conseguimos ludibriar, nós não conseguimos enganar, nós não conseguimos montar um cenário de piedade e dizer: viu Deus como eu sou justo? Não, Deus conhece as nossas intenções. A mudança de fala do Davi é um desespero, porque ele descreve: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Algumas vezes diz assim: irmãos, Deus me sonda e me conhece. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, deveria causar desespero em nós, porque se Deus me sonda de verdade, como o texto está dizendo, nós estamos em perigo. Porque como diz, eu já citei aqui, Romanos 3, nós temos veneno de serpente debaixo da língua. Nós inoculamos veneno. O texto diz que nós não buscamos a paz. E se isso é verdade, se você crê nas Escrituras, Deus sabe exatamente tudo sobre você e sobre mim. Isso não causa alegria, causa desespero. Porque ninguém pode se justificar diante de Deus. Você faz o que faz com interesses escusos, e Ele não é bom. Você não é tão gente boa como você pensa que é. Você é um pecador. Você é um desgraçado perdido. Você está perdido, porque nada escapa de Deus. O salmista, ele sai do elogio poético e grita de desespero, como se justificasse: Senhor, quando eu vou para a guerra, eu vou porque eu acho que aqueles inimigos são inimigos do Senhor, eu odeio eles, tá bom, Senhor? Percebe? Se Deus de fato conhece tudo, o Davi não precisa se explicar. Ele foi para a guerra muitas vezes por uma questão de limpeza étnica que era necessário, de política, para Israel se estabelecer na terra prometida. Mas muitos inimigos ali são inimigos porque Davi também não era tão gente boa assim. Então nem todas as guerras dele eram uma guerra justificável, se é que eu posso dizer assim. Então ele se desespera, ele entra numa tensão emocional, tentando justificar, da alegria daquilo que ele entende como onipresença, onipotência do Senhor. Ele entra num desespero, num pavor, porque o padrão de justiça de Deus é muito mais alto. Ninguém consegue se justificar, todos nós, ninguém escapa. Por exemplo, Amós capítulo 5, verso 18 diz assim: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. Vamos aqui, sem discutir outras questões, todos nós desejamos que o Senhor volte, graças a Deus. Olha o que o Amós vai dizer: o que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como um homem que fugia de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e encostasse na parede e fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. O que ele está dizendo aqui é que imagine um homem encontrar num deserto um leão. Ele vai querer correr do leão, como se fosse possível. Então ele corre. E quando ele está cansado, ele fala, fugir do leão. Ele está cansado, ele encontra o urso. Ele fala, o quê? Eu tenho que fugir do urso. Ele corre, foge do urso, como se fosse impossível. Ali entra na casa dele e fala, puxa, venci na corrida o leão e o urso. Ele coloca a mão na parede. Aí vem uma cobra e pica. Como está dizendo, é impossível escapar da justiça do Senhor.
Davi sabe que nada pode enganar Deus. Nós temos muitos inimigos, porque nós também temos culpa no tribunal da vida. O Senhor te sonda e te conhece. Ninguém nega que Deus é onisciente, mas secretamente nós zombamos de Deus com nossos pecados íntimos. Eu e você sabemos de tudo isso e zombamos de Deus. E aí, para terminar, olha o verso 20. Ele volta de novo, ao mesmo tom, ele muda de novo. E aí, num tom de desespero: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e prove-me, conhece as minhas inquietações, vê se há em mim uma conduta que te ofende, e então dirige pelo caminho eterno. Percebe? Ele diz quem Deus é, diz que entra em desespero, e ele se rende dizendo: só tem um jeito de resolver isso. Sonda-me, me guia pelo caminho, vê se há alguma coisa em mim e me guia pelo caminho eterno. Meus irmãos, só há uma maneira de nós sermos conduzidos para longe da ira do Senhor. Só uma maneira: é deixar que Deus faça o seu escrutínio no íntimo. Só há uma maneira de escapar da ira do Senhor: recebendo Jesus, que é o caminho. Sem Jesus você está condenado. Sem Jesus você está perdido. Os inimigos que se levantaram são inimigos que diante de um tribunal as acusações serão acolhidas e é prova contra você. Você é pecador, você é injusto, você é um idólatra, você é um blasfemador, você é uma pessoa asquerosa diante de Deus sem Jesus, porque pecado rechaça a santidade de Deus, e Deus não se deixa afrontar. A justiça de Deus, ela é executada, e tem duas maneiras de resolver isso: ou você paga num lugar chamado tormento eterno, ou você recebe Jesus, que pagou os seus pecados. Por isso, eu convido você que recebeu Jesus como Salvador, convido aqui o grupo de louvor para se preparar, convido também o nosso diácono irmão Gustavo, nosso diácono irmão Romano, e convido você a ficar de pé, para que você clame e reclame diante do Senhor. O pastor Décio também, para que Deus te sonde, para que você não se apresente no tribunal de Deus com as suas provas da moral humana, da piedade da religião humana, mas se apresente lavado e remido pelo sangue de Jesus. É o único que pode nos sondar, é o único que pode fazer com que as nossas culpas sejam resolvidas na cruz do Calvário. E para isso nós vamos aqui receber o cálice e o corpo do Senhor simbolicamente, para que você que já recebeu o Senhor como Salvador, já está plenamente batizado em comunhão, participe comigo e peça que o Senhor nos sonde e que Ele nos conduza em caminhos retos, mas não por conta dos seus atos de justiça, mas por conta da graça do Senhor revelada na cruz do Calvário. Eu quero junto com vocês orar nesse momento. Senhor, Tu nos sondas e nos conhece. O Senhor sabe quando nos assentamos e nos levantamos. O Senhor sabe a maldade do nosso coração e o quanto a plasticidade da religião, Senhor, nos dá um ar de piedade. Mas quantos de nós e quantas vezes nós somos um sepulcro caiado. Nós precisamos que o Senhor nos sonde, nos conheça, e aí então nos conduza por caminhos que honrem o Teu nome, Pai. Que ao participar, Senhor, dos elementos da ceia, possamos trazer a memória dos nossos pecados, das nossas demandas pessoais, conjugais, da amizade, no trabalho, na igreja, em todo canto, para que o Senhor firme os nossos pés na conduta que Te agrada por meio de Jesus. Que o Senhor possa fazer com que esses símbolos que vamos receber das mãos desses obreiros, Pai, eles
nos leve à memória do que o Senhor fez na cruz, Pai, e possa nos perdoar em nome de Jesus. Que possamos receber e participar em nome de Jesus.